todos. Pode sentar, irmãos. Sentados. Eu me lembrei quando eu vi a Dani aqui na frente do Senhor com suas meninas. As minhas filhas foram criadas também assim, Dani. Todas elas. E um dia, Jesus estava em um certo lugar e chegou as crianças para chegar perto de Jesus. E os discípulos não deixaram. Jesus falou assim: não pode impedir as crianças. Deixa elas vir a mim. Aleluia. Porque dos tais é o reino dos céus. Grandioso é Deus. Você queria impedir as crianças de apresentar a reino do Senhor. As minhas filhas foram criadas todas elas assim. Quando tem oportunidade, é todo mundo. Irmão, isso é tremendo. É maravilhoso. A criança, ela vem com toda a simplicidade do mundo. E Deus recebe, sabia? Deus recebe a adoração, o louvor das crianças, que é um louvor que sai puro. Não tem um pingo de maldade. Pergunta ela se ela está preocupada amanhã com a minha manhã. Pergunta ela. Lívia está preocupada com a minha mãe. Meu filho de preocupação. As pessoas, quando muitas vezes não entendem como devem criar seus filhos no caminho do Senhor. Irmãos, eu consegui criar minhas filhas, todas elas, nos caminhos do Senhor, desde pequenina. Fui criado no caminho do Senhor. E está todas elas aí, não saiu da presença de Deus. Ela teve suporte. O pai e a mãe precisam dar suporte para o seu filho manter diante de Deus. Ontem nós tivemos um trabalho maravilhoso na casa da minha irmã e todos falaram, né? O Jurandir, com a Regineide, né? O privilégio de criar seus filhos, né? Hoje, uma casada já com 2 filhos e outro já rapaz, adulto, e está indo no caminho do Senhor, não desistiu, porque teve suporte. Nós precisamos dar suporte para nossos filhos, para a nossa família. Aleluia. Deus, ele gosta quando a pessoa faz isso aí, irmão. A sabedoria nós temos que buscar de Deus. Senhor, como que eu tenho que fazer para ganhar o meu filho, para ele permanecer na igreja? Então, sabedoria. Pega a Deus que dá. Nós aprendemos essa manhã na escola dominical que tem que pedir para Deus sabedoria. A sabedoria não é adquirida assim, não, ela é buscada. Quando a pessoa busca, ele recebe sabedoria de Deus. Então busca a sabedoria de Deus. Amém? Essa não é a mensagem, mas eu precisava falar isso aí porque eu fui tocado por Deus. A mensagem está no livro de Lucas. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo número 8. Lucas 8, o versículo número 40. Uma mensagem bem conhecida, irmãos. Mas Deus tem uma mensagem para cada coração nesse dia de hoje. Aleluia. O irmão Léo falou que 84 foi batizado, né? 84 não. Então, era bem novo nessa época, estava morando num sítio lá, né? Mas. Nasceu mais novo que eu. Você está bem novo, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 20 anos. Não, não tinha 20 não. Tinha não? 84? Não tinha ainda não? É? Será? Não, porque não é minha idade. 67 para 74 dá 84, Jurandir, sabe? Quantos anos tem, Jurandir? 84 anos não tinha. Ele tem quanto agora? Da minha idade. 54? Foi 59. Ele é da minha idade. 74. A pessoa não tinha 20 anos, não. 84 não. No ano de 84, de 64 para 84, não, mas essa foi Hein? é? 17. Nessa faixa aí, 17 anos. Então era nessa faixa que eu tinha também, né? Vamos lembrar da minha idade, nossa, da minha idade também, eu sou 67 também. Por isso que eu falei com ele que não era 20 anos, que era da minha idade. Então, a gente nessa época aí, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu estava longe.
que até uns 13, 14 anos, 15 anos, eu estava ainda indo para a igreja, mas ainda não tomou decisão na vida. Eu estava só indo. Depois que eu comecei a querer voar sozinho, aí deu tudo errado. Aí me afastei dos caminhos do Senhor. Não era batizado, mas só ia para a igreja porque meus pais me levavam. Mas aquela semente estava dentro do meu coração, irmão. Tudo que eu fazia de errado, eu sabia que estava errado. E aquilo me martirizava tanto que doía. Puxa vida, eu conheço a verdade e fazendo as coisas erradas não dá. E foi isso levando, empurrando com a barriga. Até o momento que chegou, eu digo, agora chega. O tempo tem que parar com isso aí, tem que tomar uma decisão na vida. Quando estava com 23 anos de idade, 23 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. Desse dia para cá, nunca mais desisti do Senhor. 23 anos eu tinha. Eu estava orando aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? No interior. Quando Jesus me chamou, 23 anos de idade, deixei para trás tudo aquilo que me trazia aflição, me trazia angústia, deixei para trás. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, irmãos, ele está nascendo de novo. Ele está deixando uma vida velha para trás. Tudo aquilo que lhe prestava de errado, que ele fazia, ficou para trás. Ele vai nascer de novo. Quando ele desce as águas do batismo, para mim foi quando eu fui batizado. Eu desci as águas. Quando eu subi, eu me senti leve. Foi uma transformação ali, eu me senti transformado pelo poder de Deus. Então significa que os meus pecados saíram. Tinha um fardo pesado nas minhas costas, que nem eu mesmo conseguia levar. Mas ali desceu e saiu. Ali minha vida começou a mudar naquele instante. Naquele instante eu vi que Deus começou a transformar tudo. A enfermidade foi embora, a tristeza saiu, a alegria bateu na minha porta, a esperança entrou na minha vida naquele dia. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a esperança chega. Porque a pessoa que está sem Jesus, ele não tem esperança nenhuma, ele não tem expectativa nenhuma de vida, ele anda como uma folha seca, onde sopra ele vai, ele não tem rumo. Mas quando o crente é chamado por Deus, entrega a vida para Jesus, ele tem uma direção, ele é guiado por Deus. E nós somos guiados por Deus. Como que é uma pessoa guiada? A pessoa quando é guiada, quando a pessoa é cega, ele pega o outro baixo do braço e está andando. Então ele está sendo guiado. Então a pessoa que está enxergando, ele tem que levar a pessoa num lugar para não tropeçar. Então são pessoas que é guiado por Deus. A pessoa quando é guiada por Deus, Deus guia no caminho certo. Se aqui está o perigo, Deus falou, não vou por aqui não, é por aqui que você tem que ir. A nossa vida tem uma direção, nós somos guiados pelo Senhor. Amém? Abre a tua Bíblia, livro de São Lucas, capítulo 8, 40. 8, 40 diz assim, ó. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, e todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, aleluia, prostou-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morte. E indo ele, aleluia, aguardava-se a multidão. Amém? Então todos estavam esperando Jesus. Jesus estava vindo de uma tarefa que ele tinha feito lá atrás. Um homem, um gadareno, está de uma Gadara. Um homem demoniado que estava ali de Gadara. Ele vivia no sepulcro, irmãos, amarrado com os algemas. E quando Jesus chegou, os demônios falaram: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno?
E aquele homem foi liberto das correntes que o prendia. E Jesus veio de lá de Gadara e chegou nesse ponto aqui. A multidão estava esperando porque sabia que ele ia passar ali naquele lugar onde estava Jairo. Um homem, um príncipe da sinagoga. Um homem que se via ali na sinagoga. Uma família que estava ali aflita, desesperada, pela sua filha que estava doente, à beira da morte. Jesus, ele chega sempre na hora certa. Ele não se adianta, ele não se atrasa. Não! Ele sempre chega na hora certa. E ele chegou ali e já prostrou-se aos pés do Senhor. Falou: Senhor, entra na minha casa. Que coisa maravilhosa quando a pessoa convida Jesus para entrar na casa dele. Muitas vezes está tudo revirado na casa, está tudo indo de mal a pior lá dentro da casa. Mas ele falou assim: convida Jesus, entra lá na minha casa. Ele sabia que só Jesus poderia dar solução para o seu problema, irmãos. Existe coisa que o homem não consegue resolver. Não. Esse problema, quando o príncipe chegou até Jesus, porque ele sabia que o socorro era Jesus. Ele sabia que Jesus poderia socorrer a vida dele. Falou: Senhor, entra lá na minha casa. Ele convidou Jesus para entrar na casa dele. Qual é o teu problema nessa noite? Convida Jesus nessa noite para entrar na tua casa. Fala: Jesus, entra na minha casa, porque minha casa está assim. Jesus, ele quer ouvir. Sabe o que Jesus quer ouvir? Sair da nossa boca a nossa necessidade. Já falou tudo para Jesus. A minha filha tem quase 12 anos, mas ela está muito doente. Ali certeza estava em cima lá da medicina, porque ele falou que estava na beira da morte. Estava na beira da morte, Jesus não falou nada para ele. Aí quando isso aconteceu aqui, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, tinha quase 12 anos, tinha 12 anos, e estava à beira da morte. Jesus não falou nada para ele, que ia ou não ia. E naquela multidão começou para lá para cá, apresentou-se a ele, no meio daquela grande multidão, uma mulher que tinha sofrido lá há 12 anos. Olha aí, há 12 anos ela estava doente. Ela tinha um fluxo de sangue que não estancava de jeito nenhum. Ela estava doente há 12 anos. E ela entrou no meio da multidão também, porque queria a sua bênção. Aleluia. E agora, quem que chegou primeiro lá? Foi Jairo ou foi a mulher? Jairo. E por que foi ela primeiro que foi beneficiada? Aleluia. O caso dela era gravíssimo, era. E da filha já também era gravíssimo também. Mas ela tinha 12 anos. Já sofrendo, 12 anos. Ela chegou bem pálida diante do Senhor por detrás daquela multidão, tocando nas vestes de Jesus. Ela falou assim: se eu apenas tocar, eita que fé! Deus quer que o crente tenha fé. Qual é a tua fé nessa noite, irmãos? Para chegar a esse ponto de alcançar uma grande vitória, somente se eu tocar no manto do Senhor. E Deus, ele quer que cada um de nós tenha essa fé. Aprendemos também hoje essa
Aleluia. A fé é o que? Um fundamento. O que é uma fé? Um firme fundamento. Aquela mulher tem um firme fundamento. Se ela apenas tocar, ela vai ser curada. É uma mulher, irmão, que já tem gastado tudo o que tinha e o que não tinha. Os seus recursos acabaram todos eles. E ninguém poderia curar aquela mulher, porque não poderia curar. A medicina falhou. Eu acho que ela dá um remédio, mas ela não vai beber água, não resolvia nada. Existem problemas que é para o homem, existe problema que é para Deus. Existe enfermidade que era para a medicina curar, mas existe enfermidade que só Deus pode curar a enfermidade. Aleluia. A enfermidade da alma, o médico não consegue curar. Não. Só Jesus. Só Jesus que pode curar uma alma aflita. Ele entra e vai curando e fazendo milagre no meio da mente da pessoa. E aquela mulher, ela tinha 12 anos sofrendo. E quando ela tocou, a multidão parou. Como que pode isso? E Jesus falou só, alguém me tocou. Eu falei, não. Os discípulos não entendiam, andando com Jesus, não entendiam as coisas espirituais, não entendiam. O que ele fez? Não, Senhor, é a multidão que te oprime, te aperta e diz quem é que me tocou. Jesus falou, não, de mim saiu virtude, eu senti a virtude. Isso é que é fé. Ela tocou com a fé inabalável, porque sabe assim, eu vou só tocar, porque eu não aguento mais essa situação. Talvez você está falando, Senhor, eu não aguento mais essa luta que eu estou vivendo, a situação que estou passando, eu não aguento mais, eu estou no limite. Mas toca nessa noite, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que você vai sair daqui nessa noite em posse de vitórias. E Jesus falou, não, alguém tocou, eu senti. Aí olha para lá, a mulher se apresentou, falou, Senhor, fui eu que te toquei. Aleluia. Fala para Jesus nessa noite. Toca nas orlas dos vestidos do Senhor nessa noite, pela tua fé, pela tua confiança que você tem em Deus. Toca nele nessa noite, irmãos. E Jesus falou assim, mulher, a tua fé te salvou. Pode ir mais. Ela estava curada. Aleluia, ela estava curada. O versículo 49 diz assim, Jairo. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. O tempo passou. Aleluia, demorou muito. Eles achavam que demorou muito do mestre entrar na casa de Jairo, porque ele está fazendo aquela grande obra naquela mulher do fluxo de sangue. Chega a mensagem chegou para Jesus. Chegou para o príncipe Jairo, o outro príncipe agora. Não precisa mandar ele lá, não, porque já morreu. Que situação é essa? A família estava doente, a família estava batida, porque a única filha que tinha morreu. E agora? Morreu. Não incomoda mais o mestre, manda ele embora, porque já era. Não é assim que acontece? Não é assim que entra na nossa mente o inimigo, o adversário da nossa alma, quando estamos passando por um problema difícil na nossa vida, ele fala, ei, o teu problema não tem mais jeito. Isso acaba.
engano. Não incomode mais o mestre porque a menina morreu. Já pensou que a situação estava já, a tristeza da mãe, do pai, da família, todo mundo ali, a multidão, chorando. O versículo 50 diz assim: Jesus, porém, ouvindo a resposta, aleluia, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Aí entra a palavra de consolo do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: ó, o teu problema tem solução. Não se desespera. Acalma o teu problema. Ele tem uma solução. Acalma. O teu problema, ele tem uma solução. Não está tudo acabado, não. Nós pensamos que as coisas estão tudo acabado, indo de mal para pior, parece que não tem melhora, nada está melhorando na minha vida. Calma, calma lá. O versículo 50 diz assim: ó, e entrando em casa, a ninguém deixou a entrar senão Pedro, Tiago e João. Aleluia. E também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e prateavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. Olha aí. Então ele chamou as pessoas que acreditavam, as pessoas que não iam trazer muitas vezes problema para ele. Ele falou: não, Pedro, Tiago, não pode entrar. O pai e a mãe, os outros ficam lá fora. E não chores. Como que eu não ia chorar, irmãos? Vendo uma filha morta na cama. Como que não ia chorar? Foi a mesma coisa que ele falou para aquela mulher de Naim. Falou para não chorar, não chores. Não chores. Por que será que não chora? Porque a solução estava chegando naquele local. Não chores. E quando ele falou que a menina estava morta dormindo, criticaram de Jesus. Falaram: ei, então sai para fora. Colocou todo mundo para fora aqui, não. Seus incrédulos não estão acreditando no milagre. Aleluia. Ele pegou e ficou ali na casa com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, a menina morta na cama. Ela estava morta. Jesus estava dormindo. Aí criticaram de Jesus. Não foi isso que ele falou com Lázaro? Lázaro tinha 4 dias morto na sepultura. Ele falou assim: que Lázaro estava dormindo. Os dois foram: mas que é isso? 4 dias, que sono é esse? 4 dias. Mas eu vou despertar do sono, porque ele é o dono da vida. Ele é aquele que dá a vida e também tira, torna a tomar para si. Esse é o Deus a qual servimos. É um Deus de poder. Ele tem esse poder, irmãos, de dar e tirar. Mas é ele. E quando a pessoa chega naquele ponto que morreu a menina, e ele pegou na mão da menina e falou: levanta. E a menina sentou na cama. Aleluia. Falou: a menina está com fome. Ela acho que estava com muitos dias que não se alimentava, estava doente e não comia. Jesus falou assim: dá comida para ela. Aleluia. Esse é o Deus ao qual servimos. Um Deus de poder, um Deus que faz milagre. E Ele está aqui nessa noite para fazer milagre na tua vida, no meio da tua família, da tua parentela, e que seja o que for, Deus está aqui presente para dar vitória para o seu povo. É somente crer. A nossa vida, ela é levada à fé, com fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu tenho uma fé bem pequena, ela vai ser alcançada, porque eu tenho um pouquinho de fé ainda. Eu tenho um pouquinho de fé. E quando ele foi orar, alguém falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha fé. Porque
Porque a fé é que vai fazer o milagre. Jairo, ele ficou muito triste porque ele falou: Senhor, entra lá na minha casa, porque minha filha, quando a filha morreu, o Jairo quis que ele entrasse também, porque sabia que ele era Jesus. E tem pessoas ainda que não conhecem quem é Jesus, sabia? Tanto tempo que serve ao Senhor e não conhece quem é Jesus. Aleluia! Jesus é aquele que, quem é Jesus? É aquele que pode resolver meus problemas. Quem é Jesus? Aquele que pode avivar uma chama dentro do meu coração. Jesus, ele pode fazer tudo isso na nossa vida. Esse é Jesus a qual servimos um dia, e convidando ele para entrar na nossa casa. Entra, Senhor, no meu problema, entra na minha geração, entra na minha família, entra nos meus negócios, entra na minha saúde. Entra, Jesus, nessa noite, e ele entra e faz morada na vida de cada um de nós. Jesus, ele faz isso. Ele entra quando você convida. O versículo fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Não deixe ele bater, mas abre antes dele bater, irmãos. Jesus. O inimigo, quando adversário da nossa alma, ele vem, mete o pé e arromba. Mas Jesus, ele é educado. Falou: eu posso entrar? Eu posso entrar. Ele bate primeiro. O inimigo não bate, ele rompa. Ele é atrevido, nosso adversário da nossa alma. Mas nós temos Jesus na nossa vida. Todo mundo conhece a voz de Deus e a voz do inimigo. Todo mundo sabe. Quem serve a Deus sabe quem é Deus e quem não é. Então não escuta a voz do inimigo quando soar nos teus ouvidos, para te trazer coisas malignas no teu pensamento. Repreende ele em nome de Jesus. E deixe somente que as palavras de Jesus entrem dentro de você. Aleluia. Convida Jesus para entrar dentro da tua casa. Fala tudo: Jesus, minha casa está assim, a minha situação assim. Qual é a tua casa, o teu coração, irmão? Está triste? Manda Jesus entrar dentro dele. Está com problema? Jesus, entra aqui na minha casa, e ele vai entrar dentro da tua vida nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite, e que essas palavras penetram na vida, no coração de cada um. Não se desespere quando muitas vezes, quando uma vez você acha que está demorando. O Jairo, ele não se desesperou, porque também ele estava ali vendo tudo que Jesus fazia no meio daquela multidão. Primeiramente, ele se apresentou ao Senhor, o Senhor disse nada para ele. Depois, curando aquela mulher, depois uma vez, né? A tua vez vai chegar. A tua hora vai chegar, irmãos. Aguarde com paciência. Muitas vezes a gente até espera, mas a paciência também quer esgotar. Não deixa que a paciência esgota. Espera com paciência. Davi falou que eu esperei com paciência. Tem que esperar e ter paciência. No dia certo chega a tua vitória. Não vai perder a paciência e fazer coisas erradas. Cuidado. Não dá certo não. Não vai tentar ajudar a Deus porque está demorando. Não vai fazer isso não. Espera com paciência. A mulher ficou 12 anos sofrendo. Já tem 12 anos já. Já está com a filha morta ali. Olha o problema. 2 problemas difíceis para o homem, mas para Deus não. Não existe problema difícil para Deus. Não existe. Está difícil ter problema? Para Deus não. Mas por que Deus não resolveu? É que você está buscando como convém buscar. Exerce tua fé nessa noite, e a tua vitória vai chegar no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite para todos vocês. Eu quero que vocês venham todo mundo aqui na frente e vamos orar. Eu quero orar para a vida de cada um de vocês, ungir o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar.
Quem estiver doente vai ser curado, quem tiver problema vai ser solucionado o problema, porque Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. E aonde Jesus Cristo passava, Ele curava todo mundo. Uma vez Ele passou na cidade, curou todos, não é? Todo mundo foi curado ali naquela cidade, aonde Jesus passava. A função de Jesus é o quê? Libertar o povo da escravidão, da enfermidade, libertar pessoas que estão oprimidas. Ele veio para isso. E nós vamos fazer essa oração. Nelton, você vai fazer essa oração. Eu vou ungir os irmãos no nome do Senhor Jesus. Vocês vão sair daqui nessa noite curados, libertos, no nome de Jesus Cristo, porque Ele está aqui nessa noite para fazer milagre. Olha, irmão. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos, ó Deus, na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor, Espírito nós estamos aqui porque nós cremos, ó Pai. Vai se retirando agora. Todo problema vai solucionando agora. No nome de Jesus. Eu oro nesse Ó Pai, repreenda as enfermidades, meu Pai, seja ela que for. Repreenda, meu Pai, dor nas costas, dor na cabeça, dores na barriga, veias entupidas, meu Pai, coração fraco, coluna, seja o que for mal, meu Pai, que estiver nesta noite, Senhor. Todos os problemas sejam solucionados nessa noite. Toda enfermidade vai embora. Todos os problemas sejam a solução agora. Liberta teu povo nesta noite, Senhor. Oh Jesus, abençoa através das mãos do céu. Que seja o anjo, Senhor, tocando este povo, Pai. Que seja o anjo, Senhor, tocando, Pai. Tira a dor da cabeça, tira a dor da coluna, dor nas pernas, meu Pai, dor nas costas, coração, Pai, com problema, veia entupida, pulmão. Seja qual for o mal, Senhor, que estiver amo teu povo, o espírito de perturbação, espírito de embaraço, espírito de tristeza, espírito de agonia, meu Pai, espírito de depressão, seja todos libertos, meu Pai. Deus vai curando a nós. Oh Deus, nós vai curando a alma. cremos na tua graça, cremos na tua Santo, Pai. Abençoa o teu povo, essas crianças, esse povo. Seja conformado, Senhor, vai saindo agora, Senhor, toda a depressão, vai saindo todo mal, vai saindo toda dor, vai saindo o embaraço, a perturbação, a tristeza, a alegria, Jesus, liberta o teu Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Então nós estamos, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Glória, glória a Deus. Sai da vida dela agora. Seja livre. Em nome de Jesus. Abençoa para a tua glória, Pai. Aleluia. Glória. Bendito seja o nome. Sim, Senhor da glória. Irmãos, acredita no milagre, porque Deus é o Deus que faz milagre. Então, às vezes a gente ora ao Senhor assim. Esse irmão eu estava tão aflito, estava tão preocupado, mas Deus deu a solução. O versículo fala assim que o choro ele pode durar na casa uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem bem de manhã. Não se preocupa, Deus está no comando de tudo. Irmã Dani, Deus está no comando de tudo. Você não tem problema, o problema teu é Deus já tomou para ele. Porque se a gente pegar nosso problema e querer nós resolver, não dá certo. Entrega tudo nas mãos de Deus. E o Júlia? Está tudo bem, né? Entrega tudo nas mãos de Deus. Você é adolescente, sem mais. Dentro dela está uma preocupação grande, não sei o quê. Preocupação. A
A tristeza bate, teve isso. Aflição. Sabe o que é aflição? Você não sabe ainda não, né? Mas tem. A aflição, ela dói dentro. Não quero dói, parece que está tudo errado. Mas Deus é um Deus que trabalha nas emoções. Deus que trabalha nas emoções. Deus é um Deus que cuida. Ele vai cuidar dos outros. Ele vai cuidar de todo mundo. Amém?